Eu sei que você sabe que se você fizesse tudo aquilo que você diz fazer, ou tudo aquilo que você sabe que precisa fazer, você teria muito sucesso. Você sabe disso. E eu sei que também é difícil fazer essas coisas, porque eu também passei por elas. Nesse vídeo aqui eu vou te contar como é que uma coisa em específico pode mudar toda a sua vida, em um quesito de te fazer, inclusive, evoluir meses em velocidade em relação ao que você está hoje, inclusive conseguindo fazer aqueles seus sonhos que você tem tanto, mas coisas que você também ao mesmo tempo tem tanto medo, vencendo inseguranças ou inclusive começando hábitos novos que você sabe que precisa começar, mas você ainda não começou. Meu nome é Lucas Reiter, nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional e nesse vídeo aqui eu vou falar exatamente sobre isso, que é nada mais e nada menos do que você entender como funciona a sua própria mente e tentar de alguma forma trabalhar nela, tentar melhorar a sua própria mente, tentar treinar a sua própria mente. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que treinar a sua cabeça, treinar a sua mente é tão importante quanto ir para academia. A gente sabe, tem estudos comprovando aí que você treinar, você fazer uma atividade física, inclusive musculação, vai te fazer ter uma longevidade muito maior, porque músculos significa mais longevidade, significa que você tem mais saúde. Você utilizar o seu corpo, utilizar toda a potência da sua máquina, faz com que você tenha mais qualidade de vida e que faça com que você consiga viver mais. A gente tem vários estudos aí mostrando como atletas, por exemplo, de corrida, que a perna dele é assim e ele tem muito mais músculo do que gordura, enquanto pessoas normais têm isso aqui de músculo e a perna fica assim, então todo o resto é gordura. As pessoas que têm mais músculo, elas acabam vivendo mais. E também aquelas pessoas que têm um VO2 acima da média. A gente tem prova científica para isso, mas mesmo assim muita gente não começa a academia. Qual que é o problema? O problema é não entender a sua motivação subjetiva. Traduz, Lucas. Não entendi nada que você falou. O problema é não entender o que é importante pra você. Esse é o problema, pô. O problema não é que você não sabe que a academia é muito importante, que a academia vai te deixar com saúde, que a academia, etc. O problema é que fazer academia é chato pra caramba e você não tem um motivo grandioso pra fazer isso. Pra você, tanto faz, tanto fez fazer academia ou não. Você até tentou algumas vezes ali e viu que no fim ele não valeu a pena. Pra você não fez sentido. Você falou, pô, isso aqui não faz sentido pra mim, eu tentei fazer exercício em casa, etc. Não vi resultado nenhum. E tudo bem. Não significa que não tem resultado, não significa que deixou de ser importante, significa que você não entendeu a razão pra isso. A primeira coisa que você tem que esclarecer é isso. Então, por que raios a gente quer fazer algumas coisas, só que a gente não consegue? Por que raios a gente tem o sonho de chegar no objetivo e tal, e a gente não consegue? A maior parte desses negócios está aqui, ó. A maior parte disso tá na sua cabeça. Tá na forma com que você pensa e reage sobre as coisas. E o que eu vou falar aqui não é um papo coach místico, tá? O que eu vou falar aqui é baseado numa coisa tão óbvia, mas tão óbvia, que quando eu explicar pra você, você vai falar, meu Deus, como que eu nunca tinha pensado nisso antes, sendo que tava na minha cara? É óbvio. Só que qual que é o problema? As pessoas só começam a pensar nisso com 40, 50 anos de idade, depois de ter passado por muito problema na vida, depois de ter sofrido muito, depois de ter sofrido tanto que ela teve até problemas de saúde relacionados a estresse. Esse tipo de coisa é um aglomerado de acontecimentos ruins na sua vida que você tem que lidar, que te faz entender como as coisas funcionam de verdade e que te faz entender como o mundo é e a relação entre o mundo, causa e efeito. Meu Deus, tá ficando muito complexo isso. Você entender. Faz você entender e faz você fazer, entendeu? É isso que eu quero te explicar. O que acontece comigo, gente, e muita gente me fala, Lucas, você é muito maduro pra sua idade, eu tenho 21 anos. Tem muita gente que fala, nossa, Lucas, você é muito maduro. Eu sei que eu sou maduro mais, inclusive, do que muita gente de 30, 40 anos. Eu sei disso. Não tô falando que eu sou melhor do que ninguém, eu tô falando que eu tenho mais maturidade. Por que isso aconteceu comigo? Porque eu comecei muito cedo me ferrando. Desde criança eu me ferro. Desde criança. Então eu comecei a me ferrar e não só me ferrar, porque a maturidade ela não vem de se ferrar. Você pode se ferrar quantas vezes quiser e continuar uma pessoa imatura. A maturidade vem de se ferrar, tentar entender os conceitos, entender quem é você, compreender a sua própria mente e trabalhar nela. Esse é o conceito de maturidade. Então, quando você faz isso,
você começa a se tornar uma pessoa mais madura. Inclusive esse canal aqui, ele é como se fosse uma conversa de cafeteria. Tô aqui com você numa cafeteria, quer um cafezinho? Tá servido? Aqui não é café, porque tá de noite, eu não tomo café de noite, senão eu não consigo dormir. Mas é um whey com leite. Inclusive tá muito bom, tá? Se você quiser, estiver servido, tome também. E agora eu tenho uma frase de um livro aqui, que é o livro Pense e Enriqueça. Esse livro ele mudou minha vida, deixa eu ver se ele tá aqui, só pra eu mostrar, porque eu sei que mostrar é uma coisa melhor do que ficar só falando, né? Mas... não, esse livro não tá aqui não, deixa eu ver se ele tá aqui atrás. Não tá, droga. Pera aí. Voilá! Busquei ele, pausei aqui pra buscar. Inclusive, pra quem tá entendendo nada, que eu tô olhando pra cá, é que tem uma pilha de livro aqui, ó. É uma pilha gigantesca de livros, gente. Eu li muito a minha vida inteira e eu ainda leio até hoje. Então, pra você ter conhecimento, tem que ler, tá? Não tem como você ser uma pessoa madura sem conhecer muito sobre várias coisas. Então, vamos lá, ó. Deixa eu achar, inclusive, a página aqui. Vou pausar só pra isso. Não é ainda o que eu quero falar, mas isso aqui é a prova do que eu acabei de dizer, ó. Eu nem lembro sobre esse livro, porque faz muito tempo que eu li. Mas tá escrito aqui, ó. Antes de o sucesso entrar na vida de uma pessoa, ela com certeza vai ter que lidar com muitas derrotas temporárias e, talvez, alguns fracassos. Então isso é importante. Uma pessoa que fracassa e consegue lidar com esse fracasso... Deixa eu só colocar o livro aqui pra vocês conseguirem ver o que eu tô fazendo. Ela consegue amadurecer muito melhor do que uma pessoa que não tem fracassos ou que não lida com os fracassos. Ela só bota a culpa em alguma coisa e não tenta evoluir em relação a isso. Agora, cadê a parte que é importante? Calma aí, vou achar. Bem, eu passei um tempo procurando isso aqui e eu não achei e nem ia achar, inclusive, porque não tá nesse livro. Tá no livro Os Segredos da Mente Milionária, que foi outro livro que eu li. Esses livros, eles acabam se complementando em muitas coisas, tá? Então... ainda foi o livro que mudou minha vida, mas esse outro aqui reforçou, que é Os Segredos da Mente Milionária. Tá em algum canto aqui, eu não consegui achar para mostrar para vocês, mas eu pesquisei aqui no Google a frase. E ele fala assim, o T. Harv Eker, né? Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então, os seus pensamentos, eles geram sentimentos em você. Esses sentimentos, eles te movem, eles te geram ações, eles te motivam, e essas ações geram resultados. O fazer é o que funciona. O fazer é o que dá resultado. Por exemplo, você pode saber o quanto a academia é boa, mas se você não ir treinar, não vai gerar resultado. Você sabe disso. Porque tem que fazer. A ação é o que traz resultado. Mas para uma ação trazer resultado, primeiro vem do pensamento. E o que acontece? Faz muito sentido que você não pega um copo sozinho. Você tem que pensar para pegar um copo, né? Então, ó, vou pegar um copo aqui e levantei. Eu tenho que pensar para fazer isso. Você tem que pensar para beber uma água. Então, vou vir aqui e eu vou beber uma água. Olha aqui, ó. Você tem que pensar para começar a gravar um vídeo. Você tem que pensar, eu quero gravar um vídeo. E vai lá e clica para gravar. Então, os pensamentos, eles geram sentimentos. O sentimento de eu querer, o sentimento de eu não querer. Os dois existem. Que geram ações. Vou clicar para gravar um vídeo que gera resultado. Então, eu só tenho meus canais aí com 30, 40 e esse aqui 10 mil inscritos. Porque eu fiz essas ações que geraram resultados. Mas tudo veio do meu pensamento. Então, concorda comigo que pensar nas coisas, primeiro, ó, só essa parte que eu quero te dizer. Pensar nas coisas é o que te faz tomar ações sobre elas, que é o que te faz ter um resultado? Não concorda comigo nisso? Você tem que pensar em fazer alguma coisa? O que acontece? O pensar, ele é tão importante quanto a musculação seria para a saúde. Na verdade, o que acontece é que as pessoas não sabem a importância de aprender a pensar. É isso, elas não entenderam. Por exemplo, da mesma forma que a musculação por muito tempo foi um alvo de piadinha ou de crenças erradas sobre, por exemplo, quando eu era criança eu achava que pessoas bombadas de musculação, o Popeye, por exemplo, pô, era legal, mas era só um cara que queria se amostrar, fazer um negócio ali, não era por saúde, eu não via isso. E muita gente também não via isso, né? Ah, fisiculturista não precisa ir pra academia, era o que eu pensava por muito tempo. Depois, com essa nova era aí, onde, por exemplo, Renato Cariani, Júlio Balestrin, a equipe, Mauricião, não só eles, mas todos os atletas começaram a incentivar as pessoas a fazer musculação, não somente ao esporte, fisiculturismo, que é alta performance, e alta performance não é saudável, tá, gente? Vocês têm que entender isso. Alta performance não é saudável.
Eu, por exemplo, trabalho intensamente na alta performance e eu tenho que tomar muito cuidado com a minha saúde. Por exemplo, eu fui diagnosticado com hipertensão. Eu fiz exames aí e eu sou uma pessoa hipertensa. Tem pressão alta aos 21 anos, porque eu vivo na alta performance. Muita alta performance, no nível assustador. No nível de ter uma rotina, como por exemplo, tive que pesquisar aqui, mas eu já ouvi falar disso quando eu estava tratando isso. Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Nikola Tesla. A minha rotina, sem querer, estava indo rumo a eles, que era fazer sono polifásico, que é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, porque o sono, ele é a única coisa que vai te renovar e realmente renovar suas energias, é a coisa que é mais importante na evolução do ser humano. E eu fiz sono polifásico antes dos 21 anos, onde a minha cabeça nem estava consolidada. Olha que perigo. Eu podia ter quebrado meu intelecto ali, com o sono polifásico, que é você dormir, sei lá, 1 hora e trabalha mais 7. Aí você dorme 1 hora, trabalha mais 8. Era o que eu fazia, gente. Passei minha rotina muito nisso. Não é à toa que eu sou hipertenso. Eu sei que as coisas que eu fiz no passado vão ter uma consequência hoje. Só que na época eu não sabia. O que acontece? A musculação e o pessoal da musculação fizeram um muito bom trabalho em expandir isso. Porque realmente, segundo a ciência, o músculo te faz uma pessoa mais longeva, que vive mais. Só que uma coisa que as pessoas ainda não notaram a importância é em controlar a própria cabeça. A gente sabe hoje muito bem da importância de um terapeuta, de um psicólogo, todo mundo sabe disso, é importante, todo mundo sabe. É igual treinar, todo mundo sabe que é importante treinar, mas não vai, porque você não viu a importância subjetiva. Eu ainda vou explicar o que é isso, calma. Mas o problema é que as pessoas não entenderam a importância disso nelas mesmas. Elas ainda delegam isso, como por exemplo, alguém delega o resultado para um coach na academia. Não é o coach que vai fazer você ter um corpo bom, é você assumir a responsabilidade disso. Da mesma forma, você ter uma cabeça boa, você pensar bem, você não sofrer tanto com as coisas, é uma responsabilidade sua treinar isso. E é treinável. E aqui que tá o negócio. Você ter uma mentalidade boa te torna uma pessoa mais longeva. Você pensar sobre as coisas de uma forma melhor te torna uma pessoa de mais sucesso. E não só uma pessoa mais sucesso, mas uma pessoa mais saudável. Porque pensa comigo, o cérebro, ele vai, em todo momento, soltar neurotransmissores. É assim que o corpo humano ele se trata, né? Ele se mexe, ele funciona. Então, por exemplo, da mesma forma que se você estivesse na floresta e viesse um leão na sua frente, e você soubesse que o leão vai te matar se você não correr, você ia liberar imediatamente adrenalina, cortisol e ia atacar o pau pra correr, pô. Mesmo que o leão te matasse, sei lá, você teria batalhado contra aquilo porque é uma reação do cérebro. O que acontece hoje? A gente tem essa reação o tempo todo. Eu tinha fobia social, então por anos da minha vida eu não conseguia falar com pessoas. Eu não cortava cabelo porque eu não conseguia ir no cabeleireiro. Meu cabelo ficou até aqui. Porque eu não conseguia ir no cabeleireiro, de medo. A mesma reação do leão eu tinha todo dia, só que interna minha. Eu suava frio quando eu ia falar com alguém. Quando o cliente, por exemplo, eu comecei a lidar com isso, venci a fobia social, mas aí veio a outra batalha que era o estresse do trabalho. Quando o cliente, por exemplo, me forçava a trabalhar mais, eu já trabalhei mais de 24 horas, gente. Não é à toa que eu sou hipertenso, eu tô falando pra vocês, não é à toa que eu sou hipertenso. Só que hoje eu consigo passar esse conhecimento pra você, não precisar sofrer o que eu sofri. Que é exatamente o tema do vídeo. Eu tinha que fazer e eu acabava sofrendo. E mesmo que não fosse um sofrimento físico, não tem um leão na minha frente e eu preciso correr, o cérebro trata como a mesma coisa. Só que o único motivo do cérebro tratar isso como uma coisa ruim é que ele vê o cliente como um leão. Ele vê aquela coisa como uma ameaça. E aqui que tá o pulo do gato. Presta atenção, agora é muito importante que você preste atenção aqui. O pulo do gato tá: você só se estressa com uma coisa quando você dá muita importância a ela de um jeito que te trate como estressante. Se você olha, por exemplo, para o seu cliente como uma flor, uma rosa linda e cheirosa, você não vai se estressar vendo isso, porque uma flor linda e cheirosa não causa estresse em ninguém. Como um cafezinho da tarde, sabe? Olha pro seu cliente, imagina seu cliente aqui uma caneca. Eu sou meio assim, eu imagino as coisas. Então, imagina que seu cliente é uma caneca assim de café, ele cheira café. Pô, não traz tanto medo como se seu cliente fosse um bicho, a sua maior fobia. Você tem fobia de aranha, é uma aranha gigantesca assim fazendo... Vai aumentar seu cortisol, é óbvio. Óbvio. Porque você trata isso como um inimigo. E aqui que tá o cabeço.
O cabeça, meu Deus. E aqui que tá o negócio. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Ou seja, a forma com que você pensa sobre o mundo muda a forma com que você enxerga o mundo e a forma com que o seu próprio corpo reage a ele. Por que eu tô falando isso? Porque é treinável a forma com que você enxerga o mundo. Da mesma forma que eu tinha fobia social e hoje eu sou um bom comunicador, eu consigo transformar um sentimento ruim em mim e eu vou me abrir aqui com vocês, tá? Eu vou ser sincero. Eu tenho sentimentos ruins até hoje. A única diferença é que eu aprendi isso que eu tô te falando agora. Eu aprendi a lidar com isso. Eu tenho sentimentos ruins, por exemplo, quando eu converso com uma pessoa que eu acho uma conversa elegante, legal, e do nada eu paro de conversar com essa pessoa por N razões, eu sinto o mesmo sentimento de vazio que você sente quando isso acontece. Sabe aquele seu crush? Eu não tô falando aqui de crush, tá, gente? Eu tô falando só de conversar com pessoas que são legais. Mas isso acontece nessa parte de crush, assim. Então, sabe aquele crush que você gosta e tal? Tá conversando com a pessoa, tudo mais, do nada a pessoa parou de te responder. Aí você fica, nossa, por que a pessoa parou de te responder? Antes, eu via esse sentimento como algo ruim. Então eu tratava como ruim, eu tratava como vilão. Eu tratava esse sentimento inteiro como, nossa, isso é muito ruim. A pessoa não me respondeu, alguma coisa aconteceu, será que eu fiz algo de errado? E eu tratava isso como um leão, eu saía correndo dele porque eu tinha medo. Hoje, eu trato só como um sentimento, um simples sentimento. E eu aprendo a controlar ele. E é por isso que eu vou dominar isso. Eu não tô falando que você não vai sentir as coisas, mas eu tô falando que a forma com que você reage às coisas te faz mais calmo ou menos calmo. Pô, os monges entenderam isso há milhares de anos. Os filósofos entenderam isso há milhares de anos. O pessoal da filosofia estoica entende isso há muito antes de você nascer. Por que a gente não atua nisso hoje? Trabalhar no seu mental é o que vai te fazer dominar todo o resto, porque os pensamentos levam a sentimentos, que levam a ações, que levam a resultados. Então, olha qual que é a parte engraçada do livro Segredos da Mente Milionária também. É que como os pensamentos viram sentimentos que conduzem a ações, se você pensar e mudar o seu pensamento, então, ó, o pensamento tá aqui, o sentimento tá aqui. Ação, resultado. Pensamento, sentimento. Primeiro o pensamento, depois o sentimento. Se o pensamento for ruim, o que ele faz? Um sentimento ruim. Se o pensamento for bom, ele faz um sentimento bom. Então aqui, ó, no pensamento, é onde você tem que trabalhar. Quando vir um pensamento ruim, nossa, meu cliente me disse não, meu Deus, ele me disse não. Para de deixar ele ruim, porque senão o sentimento vai ser ruim. Então pensa que aquilo é simplesmente algo normal. E o sentimento vai ser normal, o que vai te conduzir a uma ação normal e o resultado normal. Se o pensamento for ruim e o sentimento for ruim, uma ação vai ser ruim e o resultado vai ser ruim. Se o pensamento for bom, o sentimento é bom, a ação é boa e o resultado é bom. Então trate o seu pensamento e mude ele, porque se você mudar ele, você muda todo o resto. É isso. Trabalhe nisso. Melhore isso. E aqui no canal tem vários vídeos meus falando como você pode usar, por exemplo, inteligência artificial para você evoluir na vida, para você lidar com seus próprios sentimentos, os seus próprios medos, as suas próprias fobias, os seus próprios sentimentos ruins. Da mesma forma que, por exemplo, o terapeuta faria, é óbvio que é melhor você fazer uma terapia, mas lembrando que a terapia não pode ser a delegação de você controlar seus sentimentos. Você fala para alguém seus sentimentos para que ele te ajude a controlar, mas você tem que querer controlar ele. Se você for para um psicólogo e você não tem intenção nenhuma de melhorar, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Porque você não tem intenção de melhorar. Então, primeiro, mude a forma com que você pensa e reage sobre as coisas. Porque isso vai mudar o seu sentimento. Hoje, quando eu converso com uma pessoa muito legal e do nada eu paro a conversa por N razões, eu falo, caramba, foi uma conversa legal. Mas esse sentimento de vazio, por que ele está em mim? Ele muda a minha vida de alguma forma para melhor? Ele vai me ajudar a chegar nos meus objetivos ou não? Porque se ele não vai, por que eu continuaria sentindo vazio? Não vale a pena eu sentir se na minha vida ele não muda nada. Vou continuar e fazer minhas coisas. Hoje eu penso assim. Só que eu só penso assim porque por muitos anos eu aprendi a pensar assim em outras coisas. Eu aprendi a tornar todo pensamento negativo um pensamento positivo. E é isso que esses dois livros falam. Inclusive, se você quiser se tornar uma pessoa melhor, eu mega recomendo que você leia Pense em Riqueza e Os Segredos da Mente Milionária. Não são livros de ficar rico, são livros de ficar mentalmente rico.
São livros de você entender a si mesmo, a sua própria pessoa, e melhorar como pessoa. A entender seus sentimentos e melhorar eles. A pensar de uma forma melhor, porque os pensamentos conduzem a sentimentos que conduzem a ações e resultados. Então, se você quer mudar a sua vida, comece mudando a forma com que você pensa sobre as coisas. Pare de colocar a culpa nas coisas. Não faça isso. Pare de culpar aos outros as coisas. Pare de julgar os outros. E aqui eu falo de verdade. Presta atenção, eu falo de verdade. Para de colocar e julgar os outros, colocar a culpa em todo mundo. Pense em você, mas também não coloca a culpa em você. Pensa em que você é a única coisa que pode mudar a si mesmo. Você é a única pessoa que pode mudar como você pensa. Você é a única pessoa que pode mudar a sua realidade. Porque se você muda como você pensa, você muda seus sentimentos. Você para de ser aquela pessoa estressada. É óbvio que isso não é fácil. Óbvio que não foi fácil pra mim. Não vai ser fácil pra você. Mas é muito recompensador. As pessoas não falam disso. Mas é tão importante você controlar sua própria mente. Óbvio que não dá pra controlar tudo, você vai sentir as coisas, mas controlar como você reage a esses sentimentos é tão importante quanto treinar musculação, treinar academia, treinar corrida, treinar sua criatividade, treinar seu trabalho. Vencer as suas inseguranças, os seus pensamentos intrusivos internos, é um treino também. Você tem que fazer e tem que tentar melhorar. Em algum momento você melhora. Do mesmo jeito que a academia é chata e tudo mais, e um treino é chato, todo treino é chato. Ele te faz evoluir. Você pode meditar e tentar olhar para os seus sentimentos e entender eles. Ou você pode simplesmente conversar com o ChatGPT e tentar entender a partir dali, também é uma forma. Ou conversar com alguém e tentar entender a partir da opinião da outra pessoa. Mas nesse caso, eu recomendo 1000 vezes que você faça com um profissional. Porque a opinião das pessoas padrões normalmente não ajuda, gente. Infelizmente, tá? Normalmente as pessoas padrões não ajudam. Eu falando com pessoas padrões, qualquer ser humano que vive no mundo normal e não é psicólogo. Porque a pessoa não tem bagagem pra te ajudar. Ela quer ajudar, ela realmente quer, mas às vezes ela te dá opiniões que não são funcionais no mundo real. Tipo assim, você tá triste? Pô, come um sorvete. Não é uma opinião que funciona segundo a ciência. Vai falar com um profissional. Ele vai saber o que te dizer pra você conseguir lidar com isso. Então, nesse vídeo eu falo de uma coisa muito séria, que é você tem que mudar a forma com que você pensa pra ter os resultados de forma funcional. E o grande negócio que eu queria te dizer desde o começo do vídeo é esse. Presta atenção em como a sua cabeça funciona, como você lida com as coisas, porque isso no fim das contas é o que vai te fazer controlar todo o resto, ter sucesso com todo o resto. E isso é extremamente importante, tá bom? Eu sei que esse vídeo ele não vai pegar um monte de visualização, essa não é a ideia, mas a ideia é ajudar quem veio aqui até o final. Se você quer uma motivação diária, um contato mais próximo comigo, lá no Instagram eu tento responder todo mundo. Nem sempre eu consigo, mas eu tento. Abro caixinha de pergunta para você poder perguntar e eu poder te ajudar. Sem julgar, eu vou ser a única pessoa que você... Quer dizer, a última pessoa no mundo que vai julgar você. Eu não vou julgar você por qualquer pergunta que seja. Me manda uma caixinha lá. @LucasReiter. Eu mostro todo dia estudando, todo dia trabalhando, me esforçando, treinando, comendo. E... a você, eu desejo muito boa sorte nesse processo de aprendizagem. Tenta ler esses livrinhos, ou pelo menos ouvir o audiobook deles aí, desses daqui que eu falei. Sorria sempre, não desista nunca. Quem é veterano aqui no canal sabe. Vai até o final, que você também consegue.